Deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, Partido Novo, muito bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba, bom dia Guilherme, bom dia José Aldo. Acabei de vir da urna aí. Tranquilo? Muita fila por lá, deputado? Nada, zero. Entrei, votei, saí. Muito tranquilo. Bom, deputado, o senhor apoia a candidatura de Sebastião Melo. O Partido Novo em Porto Alegre não lançou candidatura à prefeitura da capital. Qual é a sua avaliação desta reta final de campanha? Um segundo turno, inclusive, mais curto, né? 2 semaninhas, no lugar das 3 semanas que a gente estava acostumado, digamos assim. Exatamente, muito curto, muito rápido. Bem lembrado sobre o Partido Novo, partido independente, inclusive no primeiro turno não tivemos candidatura à prefeitura e nós tivemos a liberação dos filiados e mandatários, né, ou parlamentares, como a gente chama, para votar e mesmo declarar apoio nos candidatos que entendessem os melhores. Agora, no segundo turno, o Novo mantém a independência, mas como o partido também fez uma nota pública, lembrando que o voto contrário ao projeto da Manuela Dávila era o voto que era recomendado pelo Partido Novo, porque há uma questão de princípios envolvidos. Nós acreditamos em liberdade de mercado, em liberdade individual, em direito de propriedade, em Estado de Direito, e o que a gente vê é que na candidatura da Manuela Dávila isso não é defendido, e por isso mesmo a candidatura de Sebastião Melo tem obtido apoio maciço dos filiados do Novo, né? E também, claro, meu, e por isso nos últimos dias a gente fez intensa campanha aí, ontem em particular, para poder garantir uma vitória no dia de hoje. Deputado, o candidato a vice Ricardo Gomes esteve há pouco aqui no estúdio conversando com os ouvintes da Rádio Guaíba e disse que a candidatura Manuela Rossetto é a tentativa de retomada de um projeto de poder, de um projeto nacional de poder. Qual é a sua avaliação sobre isso? Ele está correto e o que seria isso? Ele está correto, sim. Aliás, o Ricardo também, um grande liberal, foi meu chefe de gabinete, concorreu a vereador, se elegeu na última eleição com votação muito expressiva e foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Entende de política, entende de ciência política, entende de conjuntura municipal e nacional. Nós vimos o que aconteceu em Porto Alegre há 16 anos, quando o PT saiu do poder. Foi uma festa, também não só no município, mas no país todo, porque o PT era reconhecidamente aqui no Sul, uma instituição muito forte. E nos últimos anos, ainda mais depois dos desastres da administração Lula e Dilma, nós vimos que esse ímpeto petista diminuiu muito. Inclusive, a maior cidade do PT hoje, administrada pelo PT hoje, é São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que não tem sequer segundo turno. E o primeiro turno, mais uma vez, o PT saiu pequeno. Só que agora está com os seus puxadinhos à frente, com a Manuela do PCdoB, com uma nova roupagem, né? Com um marketing muito bem feito e com essa tentativa, né, de ilusão dos eleitores que seria uma nova política. Mas por trás disso está a retomada do poder, em nível inclusive nacional, a busca por espaço. E é por isso que Porto Alegre é tão importante nesse cenário nacional para o PT, que tem como vice, né, o Miguel Rossetto, acabou de dar uma entrevista aí, apareceu a entrevista que deu para vocês, né, e com esse mesmo discurso, né, divisionista, falando que no passado tudo era maravilhoso com o PT, quando a gente sabe que não foi assim, né. Inclusive Dilma, que foi saudada como a primeira mulher a ser eleita presidente da República, né, no fim das contas, muitas mulheres, eu diria a maioria, né, inclusive pelo impeachment, se envergonham do mandato de Dilma Rousseff. Então, ser mulher não é necessariamente um mérito, né? Já no Partido Novo, nós temos mulheres, por exemplo, eleitas que não se utilizaram de cotas, não temos candidaturas laranja. Mariana Pimentel, a nossa vereadora eleita, foi muito bem votada, e ela mesma ontem disse, mulher não vota necessariamente em mulher. O que nós precisamos é que mulheres votem em boas mulheres ou em bons homens, e homens votem em boas mulheres ou bons homens que saibam administrar bem o poder público municipal, e não apenas por um interesse político ideológico. Deputado, me refresque a memória, o senhor foi contemporâneo na Assembleia de Manuela Dávila. O Sebastião Melo, ele está no meio do mandato, o senhor se elegeu federal e ele estadual, mas no caso de Manuela Dávila, houve a coincidência de mandatos de vocês? Sim, nós tivemos um mandato conjunto, né? E eu pude observar bem, eu conheço bem ela por causa justamente da sua atuação. E eu não recomendo mesmo. Deu a medalha do mérito Farroupilha para o Jean Willis, o ex-Big Brother, né? A mais alta honraria do Estado.
apoiou todas as invasões de escolas que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul, invasões de propriedades, inclusive aí no centro histórico tivemos a invasão de um hotel que teve o apoio da Manuela. Ela apoiou e assinou um documento propondo passe livre para bandidos e seus familiares. Bandidos e semiabertos poderiam ter passe livre no transporte público, ou seja, o trabalhador precisa pagar a sua passagem, mas o bandido poderia ter de graça. Isso tudo foram propostas que a Manuela fez ao longo do seu mandato. E nenhuma vez o governador Sartori contou com o apoio dela e da bancada do PT e do PSOL nos projetos de reestruturação do Estado. Já o Sebastião Melo, tenho visto nesse mandato, não é meu colega deputado estadual, mas é colega dos meus colegas Fábio Otterman e Giuseppe Riesgo, ele tem batido muito firme na necessidade de reformar o Estado, na necessidade de modernizar a máquina pública, atender o cidadão, privatizar o que for possível nesse momento, porque é necessário realmente reduzir a máquina pública e combater privilégios. Bem, cada vez mais fica claro que também tem uma disputa em Porto Alegre envolvendo uma divisão ideológica que não é apenas local, mas é nacional. Só que no Rio Grande do Sul é mais potencializado isso. Na sua avaliação, por que estamos tão entregues a esse divisionismo? Zé, não deveria ser, para ser bem sincero, a gente precisaria ter uma disputa muito mais baseada no que é melhor para a cidade sob o ponto de vista da zeladoria. O prefeito, no fundo, é um grande zelador, né? Ele zela pelo patrimônio público e pela forma como a cidade se comporta no aspecto dos serviços oferecidos ao cidadão. E também nesse ponto, Sebastião Melo demonstra um amplo conhecimento da cidade. Ele foi vereador, é deputado estadual hoje, foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito, e ele realmente conhece a cidade como a palma da mão. É claro que nós temos muitas críticas à forma como a política é feita no Brasil há muitos anos, e o partido também já disse, o Partido Novo, que independentemente da vitória do Sebastião Melo, ele está grande vitorioso, o Novo vai ser independente na Câmara de Vereadores, porque nós precisamos auxiliar o governo com críticas construtivas e elogios àquilo que faz bem. E é por isso que o nosso apoio nesse momento ele se dá muito mais, como você bem ressaltou, pela questão ideológica, porque nós não podemos retroceder. Já deu de divisão na sociedade, deu desse discurso racialista, discriminatório, que eu até ouvi numa entrevista anterior, que não leva a lugar nenhum. Eu ontem, inclusive, encontrei um eleitor meu, um eleitor negro, e ele disse para mim, o problema não é de raça, de cor, o problema é de raça humana. Tem muita gente que é ruim e que, independentemente da cor da pele, precisa pagar pelos excessos e pelos crimes cometidos. Agora, o que estão fazendo nessa eleição de Porto Alegre, inclusive, disseminando preconceito racial, disseminando fake news contra o próprio candidato Sebastião Melo, como eu vi, é lamentável. Então, nesse ponto, o Partido Novo, né, e principalmente seus filiados, o Partido Novo, repito, tem uma posição institucional sempre de manter independência, mas seus filiados, seus parlamentares, enfim, não tem outra alternativa que não dizer o Sebastião Melo é hoje a opção que não permite esse retrocesso com a Prefeitura de Porto Alegre, para voltar a esse discurso divisionista e as práticas tão feias que nós vimos na política nacional, inclusive, né, com candidatos aí que estão concorrendo, a prefeita, por exemplo, mencionados em listas de delatores e assim por diante. A gente não merece isso para a cidade de Porto Alegre. A gente tem mais um minuto e meio, candidato. E houve... Eu não sou candidato nesse momento. Desculpa, é que são... Deputado, perdão. É a força do ar aqui. Não, verdade, deputado federal. É uma manifestação forte de apoio a ele aqui no Facebook, na live. No perfil da nós temos mais um minuto para a sua fala final. A questão que eu trago agora, o senhor relembrou alguns episódios da candidata Manuela Dávila, mas na campanha ela se apresentou de uma maneira, eu diria, mais moderada, né? Talvez até lembrando aquela transição que o Lula fez das eleições de 89, 94, 98 até a eleição de 2002, quando ele se sagra vencedor e vira presidente da República. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, a Manuela é mais ou menos a mesma coisa, basta ver as fotos aí de pouco tempo atrás. Ela foi em manifestação pela soltura do presidiário Lula, corrupto, condenado por lavagem de dinheiro, apoiou Dilma, que foi empichada. Agora os dois não apareceram na campanha. Por que será? Por que será? É claro, porque ela está com essa roupagem nova, né? Com esse marketing. O vice dela, Miguel Rosseto, foi vice do Olívio, que mandou a Ford embora.
A Prefeitura de Porto Alegre, que foi administrada, lamentavelmente, também por Olívio Dutra, foi responsável, na época, por abrigar os assassinos do Valdeci, que foi degolado em praça pública durante uma manifestação do MST. O MST também apoia a Manuela Dávila. Essas coisas, para quem é mais jovem e disse que os mais jovens têm se colocado mais favoravelmente a campanha da Manuela, o que eu não concordo, que eu até mesmo duvido, precisam saber dessas histórias, saber que por trás desse marketing, dessa roupa nova, essa roupagem nova da Manuela Dávila, tem histórias que repetem a história mundial do comunismo, né, que é uma história de fome, de morte, de miséria. Na própria Assembleia Legislativa, quando eu falava dos casos de Coreia do Norte, de Cuba, da União Soviética, a Manuela relevava e dizia que não eram crimes, eram apenas erros que tinham sido cometidos em outros tempos. Não, foram crimes, assim como o nazismo, o fascismo, o comunismo, tudo é farinha do mesmo saco. E a gente não pode permitir que isso seja vitorioso, né, nas eleições de hoje em Porto Alegre. Por isso eu tenho sido tão enfático, principalmente nos últimos dias de campanha. Deputado, nosso tempo se esgotou. Obrigado pela atenção conosco aqui na Rádio Guaíba. Uma boa reta final de eleição, que seja que ocorra tudo dentro da civilidade, é o que a gente tem batido aqui. Mais uma vez o nosso agradecimento e bom domingo. Imagina, eu agradeço, e quem não foi votar ainda, vá votar. Um abraço.